Desde há muito tempo, tem havido muitas controvérsias sobre o verdadeiro túmulo de Jesus e o local onde foi sepultado. Quando os investigadores removeram o pó do túmulo de Jesus, fizeram uma descoberta significativa. De acordo com os registros históricos, Constantino, o primeiro imperador cristão de Roma, enviou um embaixador a Jerusalém no ano de 325 d.C. para encontrar o túmulo de Jesus de Nazaré. Segundo os relatos, os seus emissários foram informados de que o local de descanso final de Jesus se encontrava por baixo de um templo pagão dedicado a Vênus, que foram então demolir. Descobriram um túmulo esculpido numa gruta de calcário por baixo da estrutura. Constantino ordenou então a construção de uma magnífica igreja no local, que é atualmente conhecida como a Igreja do Santo Sepulcro. No entanto, em 2016, quando investigadores da Universidade Técnica Nacional de Atenas iniciaram um restauro muito necessário da edícula, um local que supostamente alberga o último lugar de descanso de Jesus, o túmulo foi aberto pela primeira vez em milênios. A equipa encontrou as antigas paredes de calcário e uma cama funerária, ou uma longa prateleira que, segundo a história cristã, teria sido o local onde o corpo de Jesus teria sido colocado após a sua crucificação. O túmulo só esteve acessível durante 60 horas, período durante o qual os investigadores recolheram amostras de argamassa do espaço entre a cama funerária e uma laje de mármore fracturada e adornada com uma cruz. Os investigadores assumem que a laje foi provavelmente instalada durante a Era das Cruzadas, ou possivelmente pouco antes de o califa Fatímida do Egito ter demolido a igreja no ano 1009, mas ainda precisavam de testar as amostras. Jesus de Nazaré foi um homem que andou na Terra há mais de 2000 anos e deixou um impacto profundo e cativante na história da humanidade. Ele foi um farol de luz num mundo de trevas, uma fonte de inspiração e orientação em tempos conturbados. Os seus ensinamentos de amor, compaixão e perdão continuam a inspirar milhões de pessoas em todo o mundo até AOS dias de hoje. Mas apesar da sua influência, há muitos mistérios que rodeiam a vida de Jesus. Quem foi ele realmente? Qual era a sua verdadeira mensagem? Que segredos escondeu ele do mundo? Agora, descobertas recentes lançaram nova luz sobre a vida e os tempos de Jesus, sendo que a mais profunda dessas descobertas é um livro secreto de 2000 anos que foi recentemente descoberto por arqueólogos. Este livro misterioso contém escritos e ensinamentos ocultos que não foram incluídos na Bíblia cristã tradicional, oferecendo uma nova perspectiva sobre o homem conhecido como o Filho de Deus. De acordo com alguns especialistas, este livro secreto sugere que Jesus era ainda mais radical do que se pensava, defendendo a justiça social e desafiando as estruturas de poder estabelecidas no seu tempo. Também foi retratado como uma figura mística com uma profunda compreensão dos mistérios do universo e da natureza do divino. E embora o conteúdo deste livro secreto ainda esteja a ser analisado e debatido, a sua descoberta despertou um novo interesse na vida e nos ensinamentos de Jesus. Este texto secreto e misterioso não é outro senão o Evangelho de Barnabé, um livro que, desde a sua descoberta, tem abalado o mundo religioso e enviado ondas de choque pelos corredores da academia. Este texto misterioso desafiou muitas crenças de longa data sobre a vida e os ensinamentos de Jesus Cristo, e o seu conteúdo controverso causou um grande debate e controvérsia entre estudiosos e autoridades religiosas. E o facto de ter sido descoberto devido a esforços desastrados de um grupo de ladrões também contribui para a sua intriga e fascínio. Esta Bíblia antiga vale mais de 25 milhões de dólares e tornou-se num dos bens mais cobiçados no mundo dos estudos bíblicos. Disse que contém os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo, que alguns acreditam terem sido obscurecidos ou suprimidos pelos poderes instituídos ao longo dos séculos. Acredita-se que o Evangelho de Barnabé tenha sido escrito no século XVI, o que o torna uma adição relativamente recente ao cânone dos textos bíblicos. Neste recém-encontrado Evangelho de Barnabé, os historiadores descobriram que Jesus nunca foi pregado na cruz, nem era o Filho de Deus. Em vez disso, a história afirma que ele era apenas um profeta. Outra coisa chocante que esta história diz é que Jesus nunca foi pregado na cruz. Em vez disso, ele foi para o céu muito facilmente devido às boas obras que fez na terra. O homem nomeado na cruz era de facto Judas Iscariotes. Mas a partir daqui a coisa fica ainda mais interessante. Como já sabe, existem duas religiões principais na Terra. Estas religiões são as mais praticadas e provocam frequentemente sentimentos fortes. Por isso, os seguidores destas religiões estão sempre em desacordo uns com os outros. Uma das principais causas das suas divergências é o profeta legítimo enviado à Terra. Os muçulmanos pensam que é o profeta Maomé, enquanto os cristãos pensam que é Jesus. Os seguidores de ambas as religiões não conseguem aceitar a possibilidade de o seu profeta não ser o correto. Mas novas provas vieram lançar mais confusão sobre o assunto. Notícias da Bíblia afirmam que Jesus conhecia muito bem o profeta Maomé e até previu a sua chegada. Como é de esperar,
Isto põe em causa a lei e a ordem de ambas as religiões. O que é que a aceitação desta nova verdade e realidade significaria para o cristianismo? Cada vez mais cristãos estão a levantar as suas próprias questões sobre a autenticidade desta informação. Alguns estão a optar por rejeitar esta nova informação, enquanto outros decidiram aceitá-la. A maioria, no entanto, decidiu ficar em cima do muro. Estes seguidores começaram a aperceber-se da verdade por detrás das suas Bíblias adulteradas, tão em circulação atualmente. Este novo texto mostra que os líderes de cada doutrina intencionalmente adicionam e removem informações como bem entendem, a fim de atender às suas preferências. Outras pessoas começam a perguntar-se o que mais essas igrejas e doutrinas estão a esconder dos seus fiéis seguidores. E a julgar pelo facto de isto nos ter sido escondido durante mais de 1500 anos, há muitas novas descobertas a fazer. Esta nova descoberta veio também pôr em causa o fator cura e os poderes sobrenaturais de Jesus. Todos sabemos que Jesus é o homem que transforma a água em vinho sem esforço, o homem que anda sobre a água, o homem que sai da crucificação. Mas talvez o poder mais extraordinário deste homem espantoso seja a sua capacidade de curar as pessoas à sua volta. Ele era conhecido por ser capaz de curar os doentes usando apenas as suas palavras. Ocasionalmente, porém, colocava a sua saliva sobre os doentes para obter o mesmo efeito. Embora esta história tenha muito apoio da Bíblia moderna e do Alcorão, a falta de apoio desta Bíblia antiga recentemente descoberta levantou algumas sobrancelhas. Esta antiga Bíblia não menciona estes milagres. A forma como esta nova descoberta afetaria a religião cristã, tal como a conhecemos, continua a ser um mistério. Além disso, foram encontradas mais informações sobre o Codex Gigas. Para quem não sabe, o Codex Gigas é um texto escrito pelo próprio demônio. Disse que o diabo escreveu este livro depois de ter sido convocado por um monge vestido de preto em troca da sua vida. O monge pertencia a um mosteiro muito respeitado da Boêmia, e era conhecido por usar roupas pretas e praticar actos que punham em risco a sua vida. Alguns desses actos incluem passar fome, isolar-se e automutilar-se. Este grupo radical de pessoas com visões religiosas extremas fazia isto para mostrar servidão ao seu Deus. Este monge, em particular, quebrou uma regra importante do mosteiro e ia ser castigado pelas autoridades. Os monges autoritários decidiram que ele vivesse no mosteiro. Essencialmente, isso significava prendê-lo vivo num mausoléu. Para escapar à morte, o monge culpado decidiu suplicar às autoridades que fizessem um acordo com ele. Acreditava que podia escrever um livro que incluía todo o tipo de coisas úteis para o mosteiro, incluindo a Bíblia, e que ajudaria toda a humanidade. Outras informações úteis que ele ia incluir eram os nomes de várias ervas, os encantamentos úteis e os feitiços. Disse aos monges que escreveria este livro em troca de que a sua vida fosse poupada. Os monges autorizados concordaram com este negócio estranho e o acordo foi feito. Só depois de ter começado a escrever, que se apercebeu da impossibilidade humana da tarefa. Fez o seu melhor, mas ainda estava longe de terminar o livro até a meia-noite. Temia tanto a ideia da sua própria morte que, em desespero, invocou o demônio através de um ritual. Em troca da sua alma, o monge pediu ao demônio que o ajudasse a completar a sua tarefa, para que a sua vida fosse poupada. Concordando de imediato, o demônio ajudou o monge a terminar o livro em minutos. A ciência gosta de autenticar e fundamentar factos, pelo que, naturalmente, dezenas de investigadores levaram a cabo uma intensa pesquisa para descobrir a autenticidade da história. Estes cientistas confirmaram que este livro foi escrito por um único autor num período muito curto. A julgar pelo volume do livro, seria de esperar que este livro tivesse sido escrito durante quase um século e por vários autores. No entanto, não é esse o caso. Como mencionamos anteriormente, este livro foi escrito por apenas uma pessoa. O que é ainda mais interessante é o facto de este livro ter sido escrito em menos de um mês, pelo menos. Como seria de esperar, este livro também menciona Jesus algumas vezes, e a nova revelação sobre a história deste livro permitiu aos historiadores obter ainda mais informações sobre o Filho de Deus. Mas o Evangelho de Barnabé está longe de ser o único texto antigo que contém verdades estranhas e enervantes sobre Jesus. E embora o Evangelho de Tomé não conte particularmente a história da vida e da morte de Jesus, oferece uma grande visão sobre alguns dos seus ensinamentos mais bem escondidos e secretos. As primeiras linhas do Evangelho de Tomé são como um segredo sussurrado que tem sido transmitido ao longo dos tempos, uma pista tentadora para a sabedoria oculta que se encontra sob a superfície da vida cotidiana. São como uma porta secreta para uma câmara oculta, revelando um vislumbre tentador dos mistérios que nela se encontram. A menção do irmão gêmeo de Jesus, Dídimo Judas Tomé, acrescenta uma camada de mistério e intriga à história da sua vida, levantando questões sobre a natureza da sua relação e o significado do seu papel na comunidade cristã primitiva. Mas talvez Tomé não fosse apenas um gêmeo no nome, mas um gêmeo em espírito, uma alma afim que partilhava uma ligação profunda e duradoura com Jesus,
que transcendia os limites das relações humanas comuns. Ou talvez fosse um rival, um desafiador da autoridade de Jesus que procurava minar os seus ensinamentos e reclamar o seu próprio lugar na história do cristianismo. O próprio Evangelho de Tomé é um labirinto de ditos enigmáticos, cada um deles um puzzle à espera de ser resolvido. Alguns são como enigmas com significados ocultos que devem ser desvendados através de uma contemplação e reflexão cuidadosas. Outras são como as afirmações paradoxais de Cohen que desafiam a explicação racional e nos convidam a entrar num estado de consciência mais profundo. Se alguma vez lêssemos o Evangelho de Tomé, daríamos por nós a entrar num mundo de mitos e lendas, onde as fronteiras entre a história e a ficção se esbatem e desvanecem. De acordo com este texto altamente contraditório, Jesus não é apenas uma figura histórica, mas um herói mítico e um mensageiro divino que veio trazer a salvação ao mundo. Apesar de ter sido descoberto mais recentemente perto de Nag Hammadi, no Egito, em dezembro de 1945, entre um grupo de livros conhecido como a Biblioteca de Nag Hammadi, os estudiosos propuseram datas de composição tão antigas como 60 d.C. e tão tardias como 250 d.C., para este texto pouco ortodoxo. A descoberta do Evangelho de Tomé, que conta histórias míticas sobre Jesus e os seus ensinamentos, em Nag Hammadi, foi como encontrar uma agulha num palheiro. Esteve escondido durante séculos, à espera do momento perfeito para se revelar ao mundo e divulgar verdades desconhecidas sobre uma das personalidades mais seguidas da história da humanidade. Todas as novas informações sobre os ensinamentos de Jesus, que se tornaram do conhecimento público desde que este texto antigo foi descoberto, renovaram os debates sobre as crenças e filosofias cristãs entre os acadêmicos e historiadores cristãos. E, embora cerca de 2/3 do seu conteúdo se encontrem também em todos os outros evangelhos sinópticos, o Evangelho de Tomé detalha igualmente uma possível alusão à morte de Jesus, ao contrário do que se sabe sobre a sua crucificação. E por falar em novas informações que chegaram recentemente ao mundo cristão, o Evangelho de Barnabé também contém muitos pormenores inéditos, nomeadamente sobre a história dos primeiros cristãos e dos monumentos. Contacto. A última informação obtida com esta nova Bíblia são as melhores coordenadas para a Arca da Aliança Perdida. Se é cristão, já deve estar familiarizado com a história da Arca da Aliança. Esta arca foi construída sob a supervisão de Moisés, o braço direito de Deus na altura. Foi criada depois de os israelitas terem saído do Egito e estarem a tentar atravessar o Monte Sinai. Deus deu instruções a Moisés para que os israelitas construíssem a Arca da Aliança. A Arca da Aliança contém vários artefactos bíblicos sagrados, tais como várias tábuas que contêm os 10 mandamentos. Estas tábuas são feitas de ouro puro, retirado do Jardim do Éden, como forma de simbolizar a pureza destes mandamentos. Desapareceram em 587 a.C. Desde essa altura, os historiadores ao longo dos séculos têm tentado encontrá-las, e agora este livro parece ter dado mais uma pista sobre a localização da arca. Disse que a arca está numa catedral na Etiópia. Se estes rumores forem verdadeiros, isso significa que os historiadores podem descobrir ainda mais informações sobre a sua segunda vinda. Outro texto antigo que também se descobriu conter verdades ocultas sobre Jesus e os seus ensinamentos é a história apócrifa do Novo Testamento, agora popularmente conhecida como o primeiro Apocalipse de Tiago. É a cópia mais antiga que se conhece de um texto que afirma ser o ensinamento de Jesus ao seu irmão Tiago. Os arqueólogos e historiadores há muito que conhecem esta vasta coleção de documentos em papiro, descoberta em Oxyrhynchus, numa antiga lixeira egípcia. A descoberta desta edição grega do primeiro Apocalipse de Tiago é particularmente excitante, especialmente porque lança uma nova luz sobre a literatura cristã primitiva e a diversidade de crenças e práticas no mundo antigo. Embora se enquadre no que é considerado apócrifo na literatura cristã, inclui histórias e ensinamentos que não foram incluídos na Bíblia canônica. Alguns acadêmicos acreditam que estes textos foram suprimidos pela Igreja cristã primitiva por não estarem de acordo com a doutrina ortodoxa emergente. Este texto era aparentemente muito popular entre as primeiras comunidades cristãs. O texto de Tiago conta a história dos ensinamentos secretos de Jesus ao seu irmão Tiago, que se diz ter sido um líder da igreja primitiva em Jerusalém. O texto contém uma mistura de ideias gnósticas e cristãs, e apresenta uma visão de Jesus e dos seus ensinamentos muito diferente da dos evangelhos canônicos. Por exemplo, retrata Jesus como um ser espiritual que aparece a Tiago numa visão, e não como uma pessoa física que viveu e morreu na Palestina. Continha muitas interpretações diferentes de Jesus e dos seus ensinamentos nos primeiros séculos após a sua morte, provando claramente que o movimento cristão primitivo não era monolítico, ao contrário dos ensinamentos populares atuais.
O primeiro Apocalipse de Tiago oferece uma visão fascinante das crenças e ensinamentos do gnosticismo primitivo, que foi um movimento religioso proeminente nos primeiros séculos do cristianismo. Este texto apresenta uma perspectiva revolucionária sobre Jesus, que é radicalmente diferente da visão tradicional de que ele é o Filho de Deus e Salvador da humanidade. Segundo esses textos gnósticos, Jesus não era uma figura divina, mas sim um sábio que revelava os segredos do universo a quem estivesse disposto a ouvir. Ensinava que o mundo material era uma prisão criada por um Deus mau, responsável pelo sofrimento e pela miséria que assolavam a humanidade. Este texto antigo também revela como Jesus explica ao seu irmão que o mundo é guardado por arcontes demoníacos que têm a tarefa de manter as almas humanas presas no reino material. Estes seres impedem o acesso à vida depois da morte, e só aqueles que possuem os conhecimentos e as palavras passe corretas podem passar por eles. As senhas não são apenas códigos comuns, são as chaves para desvendar os mistérios do universo. Elas representam o conhecimento que Jesus transmitiu aos seus seguidores, que lhes permitiria libertar-se do mundo material e alcançar a iluminação espiritual. O primeiro Apocalipse de Tiago contém igualmente descrições vívidas da vida após a morte, tal como ensinadas por Jesus, que eram altamente imaginativas e simbólicas. O texto descreve um reino de luz e beleza, onde as almas dos iluminados residem em paz e harmonia. No entanto, nem todas as almas terão a sorte de atingir este estado de iluminação. Aqueles que eram ignorantes e estavam presos no mundo material estavam destinados a um destino diferente. O texto descreve um abismo aterrador, onde as almas dos maus são consumidas pelas chamas e atormentadas pelos demônios. Uma crença semelhante é ecoada pelo antigo Evangelho de Judas, outro livro antigo que conta a vida e os tempos de Jesus. As revelações deste livro misterioso são especialmente intrigantes, atacando as próprias raízes das crenças cristãs atuais. De acordo com este texto antigo, Jesus escolheu Judas para levar a cabo a traição porque era o único entre os discípulos que compreendia a sua verdadeira missão. De facto, Judas foi iniciado num conhecimento secreto que Jesus tinha revelado apenas a ele, fazendo dele o discípulo mais confiável de todos. O documento revela também que os outros discípulos não compreendiam os ensinamentos espirituais de Jesus e estavam concentrados apenas no mundo físico. Em contraste, Judas foi o único que compreendeu o verdadeiro significado da mensagem de Jesus, e por isso foi capaz de executar a sua tarefa com plena compreensão e devoção. O Evangelho de Judas desafia as crenças cristãs tradicionais de uma forma que nenhum outro texto antigo fez. Chega mesmo a sugerir que a crucificação de Jesus, como é hoje amplamente conhecida, não foi um sacrifício para expiar os pecados da humanidade, mas antes um passo necessário na sua viagem em direção à iluminação e à união final com o divino. Esta visão de Jesus como um mestre espiritual e não como um cordeiro sacrificial está de acordo com alguns outros textos gnósticos da época. O Evangelho de Judas revela também uma relação complexa entre Judas e Jesus. Enquanto Judas é frequentemente vilipendiado no Novo Testamento como um traidor que traiu Jesus, no Evangelho de Judas ele é apresentado como um confidente de confiança que tem conhecimento dos ensinamentos secretos de Jesus. Isto segue-se a outra afirmação chocante de que os outros apóstolos estavam de facto a adorar um falso Deus e estavam enganados nas suas crenças sobre a Eucaristia e o martírio. O Evangelho de Judas apresenta uma visão de Jesus muito diferente da que é retratada no Novo Testamento, ao mesmo tempo que desafia ferozmente as crenças cristãs tradicionais sobre a ressurreição dos fiéis, tal como está documentado como tendo sido ensinada por Cristo. Em vez de uma ressurreição física, o Evangelho de Judas ensina que a ressurreição será espiritual. Isto teria sido um desvio radical dos ensinamentos cristãos mais comuns, que enfatizam a importância da ressurreição física e do apocalipse que se aproxima. Um documento recentemente descoberto, que estava a ganhar pó na Biblioteca Britânica e que é agora considerado como o Evangelho Perdido, também revelou pormenores surpreendentes sobre os anos que faltam da vida de Jesus. O mistério dos primeiros anos de vida de Jesus sempre fascinou tanto os acadêmicos como os teólogos. Apesar da abundância de registros históricos disponíveis sobre o tempo e o lugar em que viveu, não existe praticamente nenhuma informação sobre a sua educação, escolaridade ou mesmo sobre as suas interações com os membros da sua própria família. Terá sido uma criança curiosa e precoce? Teve dificuldades nos estudos ou era um acadêmico nato? Um aspecto particularmente intrigante do início da vida de Jesus é a sua exposição à Bíblia hebraica. Dada a sua eventual reputação de professor competente e líder religioso, é provável que tenha tido acesso a estes textos sagrados desde muito cedo. Mas como é que ele chegou a estudá-los? Será que frequentava uma sinagoga ou recebia aulas particulares de um rabino? Bem,
Este novo documento dos arquivos da Biblioteca Britânica veio agora fornecer novas provas que sugerem que a vida de Jesus pode ter seguido um caminho muito diferente daquele que é tipicamente descrito na Bíblia. De acordo com este documento, Jesus esteve noivo e, mais tarde, casou-se e teve relações sexuais que resultaram no nascimento de filhos. Esta revelação desafia muitas das crenças de longa data sobre o celibato de Jesus e põe em causa a natureza da sua relação com os seus seguidores. De fato, este misterioso documento indica ainda que, para alguns dos seus seguidores originais, o casamento de Jesus era o aspecto mais importante da sua teologia. Isto sugere que a sua vida familiar pode ter desempenhado um papel central nos seus ensinamentos e que os seus seguidores, entre outras coisas, o viam como um modelo de valores familiares e de virtude doméstica. As novas descobertas em questão causaram uma grande agitação tanto na comunidade religiosa como na comunidade científica. Alguns veem-nas como prova da ação divina no mundo, enquanto outros as encaram como um desafio às crenças de longa data sobre a divindade e a natureza da realidade. Para aqueles que acreditam numa interpretação tradicional dos textos religiosos, estas descobertas podem ser difíceis de conciliar. No entanto, para outros, podem representar uma excelente oportunidade para explorar novas formas de compreender o mundo que nos rodeia. Em 2015, foi feita uma descoberta sem precedentes em Tokat, uma cidade turca com mais de 100 mil habitantes. Uma pequena cidade onde os contrabandistas negociavam objetos históricos antigos e legais para os vender no mercado negro. A polícia resgatou esta Bíblia AOS contrabandistas, numa operação que os impediu de desaparecerem, descobertas tão revolucionárias para os investigadores de todo o mundo. Junto à Bíblia, as autoridades encontraram também uma vasta coleção de joias caras e mais de 50 moedas antigas. Mais de 5 mil milhões de dólares são perdidos anualmente devido ao mercado negro de objetos antigos, e esta Bíblia não é uma adição vulgar, mas uma das primeiras de sempre. Data de entre 101 d.C. e 200 d.C. Os investigadores ainda não sabem a origem desta Bíblia nem quem a escreveu. Os contrabandistas danificaram gravemente a capa após séculos de acumulação de pó. Nunca dão às relíquias antigas um ambiente adequado para cuidar destes artefatos indisponíveis e frágeis, pelo que, uma vez resgatadas, as relíquias podem ser devastadas sem os cuidados adequados de um museu. Apesar de ter sido escrita numa língua com 2000 anos de idade, a Bíblia ainda tem uma característica reconhecida por todo o cristianismo, uma série de ilustrações utilizando folha de ouro, uma técnica que resistiu muitos séculos, e os cientistas podem apanhar vários vestígios de figuras históricas no seu interior. Pode ver-se uma imagem perfeita do rosto de Jesus e várias imagens de Maria com as suas descrições escritas na língua assíria. O assírio é um dialeto do acádio, uma antiga e extinta língua semítica falada na Mesopotâmia. Esta língua antiga durou mais de 200 e 500 anos, mas foi esquecida há mais de 2000 anos. A Bíblia tem apenas 50 páginas em bom estado, apesar de ter sido roubada e contrabandeada. As imagens que nela aparecem são pura obra de arte. Ninguém sabe quem as fez, mas deve ter sido um artista de renome da época, pois não são simples ilustrações, mas obras de arte douradas. A cidade de Tokat é famosa pelo contrabando de peças inestimáveis da história da humanidade. Em 2015, as autoridades encontraram a valiosa obra de arte Orphan Man Standing, de Vincent van Gogh, no baú de Akkad. Uma litografia a lápis de cor com raspagem sobre papel tecido castanho, no valor de mais de €500 mil. Muitos países assinaram acordos bilaterais para combater o lucrativo mercado do contrabando. O Egito assinou um acordo com a Itália, em 2008, para detetar o contrabando de antiguidades e foi bem sucedido, recuperando mais de 195 artefactos e 21.660 moedas perdidas no mercado negro. A polícia recuperou a Bíblia antiga graças a muitas operações efetuadas perto do centro de Tokat. As autoridades detiveram 10 pessoas e descobriram que 3 suspeitos estavam a comercializar artefactos históricos. É assim que estes criminosos são evidentes. Se a Bíblia estivesse nas mãos de uma organização profissional, as autoridades talvez nunca a recuperassem. Os teólogos esperam que estas 51 páginas históricas possam esclarecer e aprofundar muitos mistérios da vida de Jesus e revelar conhecimentos raros sobre a evolução do cristianismo em 1000 anos de história. Até a data, nada de oficial saiu destas páginas. Os teólogos mantiveram o silêncio após a sua descoberta, pelo que não existe qualquer declaração oficial sobre o intrincado conteúdo desta Bíblia. Algumas pessoas pensam que nunca saberemos publicamente o que dizem estes documentos reveladores, uma vez que seria um choque sem precedentes encontrar a verdade escondida nestas páginas. Essas páginas não eram valiosas até os investigadores descobrirem que o autor fez cada página em ouro. Talvez seja por isso que apenas 51 sobreviveram. Mas e se tudo o que os cristãos ouviram sobre a Bíblia mudar de repente? 2 frases sobre os temas certos são suficientes para mudar todo um dogma da igreja.
As nossas crenças e influências do cristianismo provêm de Bíblias escritas há mais de 2000 anos, intactas a qualquer novo enredo que possa surgir no futuro, com descobertas como relíquias de 1000 anos. As Bíblias são o mais próximo que a humanidade chegou de ter uma prova viva da existência de Jesus Cristo. Por isso, cada nova palavra que fala sobre ele nas diferentes versões desses textos antigos, essas novas versões são fundamentais para acrescentar mais pormenores críticos a uma das histórias mais famosas do mundo. Todos os diferentes testamentos revelados nos últimos séculos, por vezes, não coincidem por terem ligeiras diferenças nos textos. Foram vários os autores que o escreveram. É por isso que, por vezes, algumas diferenças podem ser um choque total. Há 22 anos, também na Turquia, as autoridades encontraram uma Bíblia que punha em causa tudo o que sabíamos sobre Jesus, onde as pequenas diferenças são um eufemismo. De acordo com esta Bíblia com 2000 anos, Jesus não foi crucificado. No entanto, esta descoberta mais antiga não é tecnicamente uma Bíblia, mas sim as notas de São Barnabé, um dos companheiros de Paulo. Graças ao seu significado histórico e à nova informação desafiante, este livro está avaliado em cerca de 28 milhões de dólares. Mesmo as fotocópias de cada página podem custar mais de 1,5 milhão de dólares. Barnabé escreveu o livro em língua siríaca e aramaica, que era também a língua materna de Jesus. Especialistas analisaram o livro e concluíram que poderia ter mais de 1500 anos. Conta a história que, em vez de Jesus, foi Judas quem foi crucificado e que Jesus subiu ao céu ainda em vida. E o livro não apresenta Jesus como o Filho de Deus, mas como um mero profeta. E as mudanças continuam, porque também chama impostor ao apóstolo Paulo. Isto é muito interessante porque São Barnabé foi o autor do livro. Isto pode significar que o apóstolo Paulo obrigou São Barnabé a escrever uma história diferente. Apesar destas descobertas espantosas sobre uma versão tão radicalmente diferente, o livro de S. Barnabé, também encontrado na Turquia, não era uma Bíblia. Era apenas um livro. Enquanto esta descoberta, ilustrada com folhas de ouro, pode ser cientificamente considerada uma Bíblia. E um dos mistérios que revelou em condições imaculadas está dentro dessas ilustrações. Houve milhares de anos de questionamentos sobre a aparência de Jesus. E as versões oficiais em todo o mundo não entram em muitos detalhes sobre isso. Apesar disso, uma das formas mais fáceis de comunicar com toda a gente sem dizer uma palavra é através de uma imagem, o que explica que o mundo ocidental adopte apenas uma manifestação de Jesus. Cabelo comprido até ao peito, pele clara, barba e olhos profundos que, em várias interpretações, são azuis cristalinos. Em muitas catedrais imensas e em peças de vidro, uma interpretação transmitida por gerações, esta versão de Jesus está em todo o lado. No entanto, as pessoas que a adoptam nunca a questionam, pois não se trata de uma versão exata de Jesus. Pensa-se que a representação começou na era bizantina. Os bizantinos retratavam Jesus de forma simbólica, com uma aura, feições calmas e um manto gigante. Pintaram as suas próprias representações do aspecto de Jesus após a sua ressurreição, mas infelizmente não lhe acrescentaram qualquer realismo. Uma interpretação que lembrava as vestes dos deuses pagãos helênicos e as esculturas voluptuosas que descreviam o estatuto de Deus. Os cabelos compridos e as barbas grandes simbolizam a divindade, como se pode ver em muitas interpretações do deus grego Zeus ao longo da história. E o artista do Império Bizantino tentou de facto fazer com que Jesus se parecesse com uma versão jovem de Zeus. Os primeiros cristãos tentaram acrescentar realismo às interpretações, retratando Jesus como um homem comum, sem barba e de cabelo curto. Os teóricos selvagens especulam que a imagem de Jesus pode de facto ser baseada no filho do infame Papa, César Borgia. Uma vez que explicaram que Jesus foi inicialmente retratado como não europeu devido às suas origens judaicas. No entanto, Borgia não gostou dessa imagem, pelo que deu instruções para criar um Jesus com um aspecto mais europeu, tendo o Papa Alexandre VI usado o seu filho como modelo. E conhecendo o longo e infame rastro de corrupção, crueldade e assassínio dos Borgias, eles eram inteiramente capazes de fazer isso e muito mais. Em 2001, um investigador usou um crânio autêntico encontrado na mesma área e no mesmo ano em que Jesus nasceu para recriar uma imagem em 3 dimensões de como seria um homem comum naquela época e civilização. O produto final não se parecia com a interpretação ocidental de Jesus. Se tudo o que sabemos sobre Jesus é verdade, então ele era um judeu palestiniano de Nazaré, uma aldeia perto de Séforis, uma das 2 maiores cidades da Galileia, longe de se parecer com um europeu. Nesta incrível Bíblia, podemos ter provas sólidas de que a imagem que vemos nessas páginas poderia facilmente ser o próprio Jesus. Como esta Bíblia remonta ao ramo original do cristianismo, que antes de descobrirem esta Bíblia, pensava-se ser católico.
No entanto, verifica-se que os primeiros ramos são na realidade assírios, a língua exata em que esta Bíblia antiga foi escrita. Esta Bíblia tem um valor inestimável. Em primeiro lugar, pode oferecer uma nova perspectiva dos primórdios do cristianismo, uma vez que, até a data, o mais antigo que a humanidade descobriu encontra-se no Códice de Leningrado, um códice com informações que remontam ao século III. Se conseguirmos compreender melhor esses primórdios, poderemos elaborar teorias mais exatas e definir os 7 ramos diferentes. O cristianismo divide-se entre a teologia oriental e ocidental com 7 ramos: o catolicismo, o protestantismo, o restauracionismo, a ortodoxia oriental, o anglicanismo, a ortodoxia oriental e o mais antigo dos assírios. Apesar de esta Bíblia não ter sido restaurada e de os contrabandistas a terem danificado gravemente, podemos ver muitas figuras históricas com provavelmente as representações mais autênticas de Jesus e Maria, sem interpretações europeias ou de tipo Borgia. Devido à linguagem antiga, esta pode ser uma das imagens mais reais que temos até a data sobre o aspecto de Jesus. A aparência de Jesus é um mistério que persiste até hoje. Rostos e interpretações surgem todos os anos em igrejas antigas, como a que foi encontrada em Israel, que retrata uma imagem de Jesus do século VI, de cabelo curto e encaracolado. O retrato mais antigo de Jesus foi encontrado na Síria e datado de 235 d.C., representando um jovem com uma figura autoritária e uma barba crescida. No entanto, vários investigadores contestaram esta imagem. Vestido à maneira de um jovem filósofo da época, com túnica e palho e cabelo cortado à escovinha, a túnica e o palho são sinais que ecoam as interpretações greco-romanas. Talvez Jesus parecesse um simples homem palestiniano e não um deus grego.